Voz de Campos, direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação, TV, Rádio e Jornal. A Voz de Campos, jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar. Jornal A Voz de Campos. Feito com interatividade. E você é a prioridade. Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal A Voz de Campos, de todas as quintas-feiras. Hoje, 8 de maio de 2025, e é um prazer estar com você, né, durante a exibição desse jornal todo especial de hoje. Queremos abordar vários assuntos, vários temas, entre ele o transporte público de Campos, ônibus elétrico e a participação do Jefferson Oliveira, representante dos permissionários do transporte alternativo do município, tá bom? Acompanhe aí, a sua participação e interação é de grande valia e importância para esse jornal. Você que acompanha a gente, né, pelas transmissões por streaming, pelas TVs de streaming, pela Azul TV, canal 171, pela a TV Aurora.com.br e também que acompanha pelas redes sociais. Você é o nosso convidado hoje a estar comentando e participando nesse tema que fala sobre o transporte, as mudanças, né, previstas no transporte público de Campos. Boa noite, a nossa redação, produção, a Gabi Barros, né, ao nosso estúdio Josiel Chagas, né? Eu ia falar Josiel Souza, mas Souza não está lá do outro lado. Gabriel, que não é o Monteiro, mas tem o Gabriel ali, né? O mascote do Josiel. É Monteiro. Tá? É Monteiro? É o Gabriel Monteiro, gente. Mas não é o Gabriel Monteiro que foi preso, condenado, transitado, julgado e agora está em liberdade aqui na Rede Aurora, não, viu? É o Gabriel, estagiário, né, do Josiel, né, aqui na Rede Aurora. E a nossa bancada aqui comigo toda quinta-feira, né, já eu vou falar, né, ler os comentários aí, os nossos interespectadores aí, vai mandando a sua mensagem que a gente vai interagir com você, viu? Pietro Souza, o meu mascote, olha só como é que ele tá, ô Gabi. Gabi, igualzinho vê hoje, se né? tem cabimento uma coisa dessa. Eu não sei, né? Ele já é considerado meu filho, já, e todo mundo é público notório onde esse menino vai, né? É filho do Germando e agora se veste como Germando. Boa noite, Pietro Souza. Boa noite, Germando. Boa noite a toda a nossa equipe, a quem está nos assistindo. É uma pena que hoje eu fiz a barba, né, Germando? Fez a barba? Senão estaria mais parecido ainda com você. Mas... Gosta muito, Gabi. Mas, boa noite. Hoje o jornal tá com muito assunto. E quais são os assuntos, Pietro? Traz pra gente aí, por favor. Olha só, hoje nós vamos falar sobre transporte público aqui em Campos, como o Germando já adiantou. Ônibus elétrico já começa a ser testado em Campos dos Goitacazes. Semana marcada por manifestações na sede da Prefeitura. Crise na saúde. Hospitais de Campos apontam dívidas de 100 milhões de reais por atrasos nos repasses da Prefeitura. Caiu na rede com a denúncia contra a prefeita de São Francisco do Itabapuana, Yara Cíntia, por fraude eleitoral e suposta compra de votos nas eleições municipais. Nos bastidores da Câmara, a audiência pública trata sobre luto gestacional. Fábio Ribeiro responde presidente do Sindicato dos Hospitais da região.
Ciro Rocha, em entrevista à Folha FM, diz que pode vir candidato a deputado estadual. Rogério Matoso faz críticas ao transporte público da nossa cidade. E, claro, a entrevista de estúdio com Jefferson Oliveira, um dos representantes aí dos permissionários do transporte alternativo do nosso município. Uma edição cheia de assuntos dos mais distintos e polêmicos aqui de Campos nessa semana. É verdade, são assuntos diversos que você pode acompanhar todas as quintas no jornal A Voz de Campos. Nós temos um encontro marcado às 18 horas. Germano Santos e Pedro Souza. Olha, testes com ônibus elétrico foram iniciados nesta terça-feira em Campos. Põe na tela aí, operador. É isso mesmo, Pietro? É isso, Germando. Campos começou a testar seu primeiro ônibus 100% elétrico. O veículo, cedido pela empresa PevX Rieger, vai circular por 30 dias em fase experimental. É um comodato sem cobrança de passagem, justamente por se tratar de um teste. Durante esses testes, o IMTT vai avaliar a autonomia do ônibus, o desempenho nas ruas da cidade, a durabilidade da bateria e até mesmo a satisfação dos passageiros. Cada semana, uma nova rota será divulgada, de terça a sexta. Esse é o itinerário do ônibus. Segunda-feira são trabalhos internos e de terça a sexta, sempre das 10 ao meio-dia e das 2 às 4 da tarde. Ali ele faz um trajeto diferente a cada dia. Segundo o vice-presidente do IMTT, Davi Alcântara, também serão analisados fatores como redução do ruído e influência no nosso clima sobre o desempenho do veículo. Olha, essa matéria e tantas outras do que acontece no nosso município, você já pode acompanhar no jornal avozdecampos.com.br, avozdecampos.com.br. Inclusive, tudo que é debatido, tudo que é discutido e trazido para essa bancada, né, você também, posterior, pode acompanhar no jornal Aurora, que está sobre a direção e gerência do Pietro Souza. Olha, Jornal Aurora, jornal A Voz de Campos, sim, está sobre a gerência do Pietro Souza. Olha, manifestações, isso é bom ou ruim? Não sei, depende da manifestação e você pode comentar sobre esta. Servidores de Campos e permissionários do transporte alternativo protestaram em frente à Prefeitura de Campos, cobrando soluções, né, do governo municipal. Como foi isso, Pietro? Fala pra gente. Olha, Germando, a semana foi marcada por manifestações em frente à Prefeitura de Campos, o famoso SESEC, não é? SESEC. Na segunda-feira, servidores municipais organizados pelo sindicato Ciprozep protestaram cobrando o início das negociações salariais para 2025. Entre as principais reivindicações estão o reajuste de 10% nos salários, aumento no auxílio alimentação e mudanças na legislação previdenciária. Já na terça-feira, foi a vez dos permissionários do transporte alternativo protestarem contra a crise no setor e uma falta de diálogo com o governo municipal. Eles alertam para o risco de colapso do serviço, que é essencial para milhares de campistas. A categoria também cobra respostas sobre as estações de integração e a nova bilhetagem eletrônica, que seguem sem prazo definido. Olha, o vice-prefeito... Você não tem a foto do vice-prefeito não, né, Josiel? Tá aí? O vice-prefeito recebeu as duas categorias na manhã desta quarta-feira. Ontem, na reunião com os permissionários, estiveram presentes, além de Frederico Paz, o presidente do IMTT, Álvaro Oliveira, e representantes da prefeitura. No encontro com os servidores, né, o vice-prefeito contou sobre
contou também com a participação do vereador Diego Dias. É isso mesmo, Pedro? Exatamente, Germando. E falando, inclusive, no Álvaro Oliveira, presidente do IMTT, a gente tem um breve vídeo dele mostrando também o funcionamento dos ônibus elétricos. Põe na tela, operador. E logo mais a gente fala sobre... Treinar os motoristas do município para que eles possam operar o ônibus nas linhas e horários pré-determinados. Não vamos utilizar a capacidade integral, são 28 pessoas sentadas e 53 em pé. Nós vamos optar por colocar só 40 em pé. Não vai ser cobrado, então nós vamos operar linhas diversas para que a gente não cause nenhum prejuízo econômico nem financeiro aos operadores do sistema. A nível de mundo, nós estamos na rota da sustentabilidade. Além de ser ônibus elétrico 100%, sem emissão de nenhum tipo de poluente, nós temos uma tecnologia moderna em que os ônibus fazem ajoelhamento, esse é o nome, eles rebaixam para poder abrir a rampa de acessibilidade e as pessoas entrarem. Nós temos ar-condicionado, visores informando temperatura, velocidade do carro, até é bom para que as pessoas vejam, né, se está andando rápido ou devagar, e tudo mais que possa trazer conforto e mobilidade para a nossa cidade. Tudo depende também dos órgãos de financiamentos. O prefeito tem ido em busca disso com muita veemência. Agora há pouco o presidente esteve em Campos, o prefeito falou desse caso. Financiamento com melhores condições para que os operadores também possam acessar esse empréstimo. A prefeitura e os operadores têm condição de pagar. Então, após isso, e com esses testes feitos, nós vamos levar para o convencimento do prefeito tudo que nós encontramos e apresentar a ele o relatório. Tá, e olha, as explicações aí, a explanação de como vai funcionar e como o presidente do IMTT pretende aplicar essas mudanças, né, no transporte público de Campos. A gente sabe que o presidente atual do IMTT, Álvaro Oliveira, está chegando agora, tem apenas alguns meses que ele assumiu o cargo, deixado pelo ex-presidente Godard, né? E que muitas coisas precisam fazer. Há muitas críticas relacionadas ao transporte, né? E principalmente feito pela Câmara Municipal, né? Pelos vereadores, inclusive o vereador Matoso faz crítica ao transporte. E Álvaro Oliveira, ele entende muito bem, né? Não só sobre receber crítica, porque ele é um excelente político, e também ele é técnico, ele entende do assunto, ele entende, né, do transporte público, já foi presidente outrora, né? Mas tudo bem, né? Do IMTT, né, ô Pietro, você que não sabe disso, mas ele já foi presidente do IMTT e pretende aí fazer um bom trabalho. E nós vamos estar acompanhando para ver se realmente o trabalho está sendo feito de forma satisfatória a quem? A população. A população. Que é o mais importante. Olha, sem repasse da prefeitura, dívida com hospitais, Josiel de Campos, chega a 100 milhões. Pasme. Como é isso, Pietro? Olha, Germando, é de cair o queixo, né? Eu pensei que você ia falar outra coisa. Não. É de cair o queixo, tá? Vocês estão interpretando muito mal ultimamente, né? Então fala pra gente. Vamos lá, é uma notícia bem chocante quando a gente analisa assim, mas trazendo aqui pra você. O Sindicato dos Hospitais da Região Norte Fluminense denuncia que a dívida da Prefeitura de Campos com os hospitais contratualizado já chega a 100 milhões de reais, afetando serviços diversos como ortopedia, cardiologia, pediatria e até o combate à dengue. A Prefeitura nega o valor e afirma que investiu mais de 1 bilhão 160 milhões de reais na saúde nos últimos 4 anos e que não existem documentos que comprovem essa suposta dívida. Em meio à crise, outra polêmica, Germando. E qual? O Centro de Referência da Dengue, que fica ali do lado do Hospital Plantadores de Cana, vai fechar dentro de 30 dias por falta de verbas públicas. Pasme, senhores, é mesmo?
A unidade já realizou mais de 400 mil atendimentos, Germando. Inacreditável. Segundo a Prefeitura, os casos serão redistribuídos para as unidades básicas de saúde e a rede de urgência. A recomendação é de que a população busque a UBS mais próxima em caso de suspeita de dengue. É complicado, né? Enquanto isso, o Sindicato dos Médicos tenta mediar a situação, mas admite que o diálogo entre as partes está difícil. Olha, se eu não me engano, pelo perfil da matéria, foi cedida pelo Manchete RJ. Foi isso mesmo, produção? Essa matéria? Se eu não me engano, foi cedido pelo Manchete RJ, a qual eu mando um abraço a toda a equipe. Olha, Pedro, vamos agora ao Caiu na Rede? Caiu na rede, virou notícia. Virou notícia. Agora, no Jornal A Voz de Campos. Caiu na rede. Caiu na rede. O assunto bombou, vira notícia aqui. Estamos de olho. Olha, eu quero mandar um abraço aqui pro Átila Barbosa, mandando boa noite. Manda um alô aí para o povão aqui de Campo Limpo, Mineiro, Saturnino Braga, Mussurepe, Baixa Grande, Farol de São Tomé, Praia Campista. Também aqui pro povão de Cazumba e Água Preta. Sensacional esse jornal A Voz de Campos. Já compartilhei, diz ele, a Josiel mandando boa noite. Alguém no Instagram? Hoje não sabe teve dizer? boa noite pra mim, né, Átila? Que isso? Você tá cada vez me mandando menos boa noite, menos boa tarde no Zoom Aurora. Eu tô sentindo saudade, Átila. E olha aí, enquanto... olha os ciúmes aí, Átila, tá vendo? Enquanto a gente segue, depois dá uma olhadinha aqui que eu tô sem o Instagram agora. Olha, no Caiu da Rede de hoje, Átila, Yara Cíntia, prefeita de São Francisco do Itabapuana, terra natal deste amigo que vos fala, é denunciada por fraude eleitoral e compra de votos. Põe na tela, como é isso, Pietro? Germando, a prefeita de São Francisco do Itabapuana, Yara Cíntia do Solidariedade, está sendo acusada de fraude eleitoral. A denúncia foi feita por uma comerciante que afirma ter sido usada como candidata laranja na eleição de 2024. Segundo ela, houve promessa de emprego, compra de votos e irregularidades na cota de gênero exigida por lei. O caso foi registrado no cartório eleitoral e, se confirmado, pode levar à cassação do mandato da prefeita e também dos 3 vereadores eleitos pelo mesmo partido, o Solidariedade. O presidente da casa, Alexandre Barrão, Heleno e Mazinho de Caboclo. Olha, a comerciante que teve apenas 7 votos diz que recebeu R$2.000 para comprar votos e que sua candidatura foi apenas para cumprir a cota mínima de mulheres. Se a justiça confirmar a fraude, a prefeita pode perder o cargo, ficar inelegível por até 8 anos e ainda responder por corrupção eleitoral. Casos parecidos já resultam em punições aqui mesmo na região, como vimos em Campos dos Goitacazes, onde uma decisão do TSE anulou votos e cassou diplomas de vários vereadores eleitos por fraude à cota de gênero. Olha que pouca vergonha. E na minha terra natal, hein, senhora prefeita Yara? E eu espero que essa notícia não seja verdade, mas pelo que consta os fatos, há uma testemunha, né, que a denuncia. Espero que a senhora consiga comprovar na justiça que isso não procede. Mas se caso for confirmado, eu só tenho uma coisa a dizer: uma vergonha para a minha cidade. Olha, vamos agora nos bastidores da Câmara, Josiel. Agora, no Jornal A Voz de Campos, nos bastidores da Câmara, trazendo tudo o que acontece no Legislativo da cidade.
Olha, quem está com a gente é o Leonardo Rocha. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos que acompanham a nossa programação em qualquer parte, né, do nosso município, campus, região, em qualquer parte, né, do Brasil. A nossa programação vai ao ar ao vivo todas as quintas às 18 horas e depois é reprisado na TV Aurora e em todos os nossos canais de transmissão por streaming, tá bom? Olha, a audiência pública visa elaboração de projetos para humanização no atendimento a mães que sofrem de luto gestional. Põe na tela como é isso, Pedro. Explica pra gente. Olha, Germando, na segunda-feira o vereador Leon Gomes, do PDT, presidiu uma audiência pública que teve como objetivo promover políticas públicas para a humanização no atendimento e cuidado com mulheres que acabaram de perder seus filhos, seja antes ou durante o parto, que é o luto gestacional. Gestacional, retificando. Né? Sim. A audiência partiu de um dos projetos do ex-candidato a vereador pelo Partido Novo, aí no pleito de 2024, João Vitor Carvalho, que passou junto à sua esposa Larissa Trípari por essa situação e também várias outras famílias e mulheres que infelizmente passam por isso. Põe na tela, operador. Dia 5 de maio, segunda-feira, a gente está aqui na Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes, fazendo a cobertura da audiência pública que visa aí projetos, né, elaboração de projetos para humanização do apoio a mães que tiveram perda gestacional. O apoio, a humanização, o tratamento com essas mães que estão passando pelo luto gestacional. E eu estou aqui justamente com o João Vitor. João Vitor foi candidato a vereador no ano passado. Apesar de não estar aqui na Câmara de Vereadores esse ano, trouxe essa pauta muito importante. Como a gente falou na cabeça da matéria, né, uma causa abraçada pelo vereador Leon Gomes. Queria que você falasse um pouquinho, não sei se sobre a sua experiência, mas também sobre o que representa poder trazer essa causa aqui para a Casa de Leis do nosso município no dia de hoje. Bem-vindo, acho que pela primeira vez, né, ao jornal A Voz de Campos. Pietro, obrigado. Como eu falei, eu sou João Vitor, eu tive uma perda de uma filha chamada Maria Cecília e no ano passado eu criei um projeto para que políticas públicas fossem criadas para isso. Como o Pietro falou, era uma bandeira de campanha, não fui eleito, mas quando a política de fato ela é pensada para o povo, ela não pode parar na gente. E não ter uma caneta na mão não poderia me impedir de levar esse projeto à frente. Então, conhecendo o vereador Leon Gomes e sabendo da sua sensibilidade às causas e às pessoas, apresentei esse projeto para ele, ele acolheu muito bem. Então, agradeço publicamente ao vereador Leon Gomes por ter acolhido, ter convocado essa audiência pública e esperar agora que isso se torne lei e que faça com que os nossos hospitais públicos e privados acolham e deem mais dignidade para as famílias que sofrem a perda gestacional, neonatal, parental. Estou aqui com o vereador Leon Gomes, que presidiu essa audiência pública também, abraçou a causa do João, como a gente disse. Vereador, primeiro, parabéns por levar tão a sério e levar adiante um assunto como esse e queria saber qual que é o seu sentimento, a pergunta padrão, né? Mas qual que é o seu sentimento ao ter recebido, né, a história do João e essa causa aqui, e quais são os passos daqui para frente, né? Se a gente vai começar a pensar já em projetos de lei voltados para o assunto da humanização, aí do tratamento a mães que estão sofrendo com o luto gestacional. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Voz de Campos. Obrigado, é um prazer imenso ter vocês aqui, dando uma cobertura desse evento. Essa audiência pública, ela justamente mostra a importância de nós discutirmos sobre a pauta sem se esquecer dos personagens principais. São eles responsáveis justamente de trazer luz a muitas coisas que nós não temos a clareza, a compreensão exata. Então essa audiência, ela certamente vai sair dela, vai ser gerado dela um projeto de leis, mas com respaldo daqueles que viveram o luto, que vivem o luto, que conhecem a realidade, porque é justamente isso que acontece, como foi falado
falado aqui. Depois da perda, seja do aborto espontâneo, seja justamente de uma criança que ainda veio a óbito dentro do ventre, não existe uma rede de apoio, não existe um cuidado com essa família. E nós precisamos humanizar justamente esses trabalhos, entendendo que nós estamos falando sobre vidas, sobre pessoas. Então eu tenho a certeza que dessa audiência pública vai ser gerado grandes frutos e nós vamos atender não a expectativa somente do João, da Larissa, do André e da Laila, mas justamente a expectativa da população, porque não precisa viver para você se envolver, você só precisa ser humano. Eu acho que esse é o grande segredo. A nossa humanidade nos coloca em pautas que nós não vivemos, mas sentimos por ter empatia ao outro. Uma causa que, como a gente disse, né, foi trazida aqui pelo João, mas como o vereador Leon muito bem colocou, não é só dele, não é só de algumas famílias que vieram aqui, mas também a gente parabeniza o vereador Leon Gomes, a Câmara, por abraçarem essa causa, por trazerem essa audiência pública, por levarem a sério uma questão que não é de uma, duas, três famílias, mas sim de várias que infelizmente sofrem com isso constantemente, e por começar agora a pensar em políticas públicas voltadas para o assunto. De volta para o jornal A Voz de Campos. Olha, tá aí, né, um grande avanço, né? Para mim é um avanço importantíssimo. Iniciativa, né? A questão de abraçar a causa independente. Leon é do PDT, teoricamente de esquerda, do Novo é muito à direita. Teoricamente. Teoricamente. Dependente do João não ter sido eleito, mas de um abraçar a causa do outro e pensar também no coletivo, de todas as famílias que acabam sofrendo com isso, principalmente as mulheres. E que precisam deste apoio, né? É uma questão muito importante. Sim. Eduardo Peixoto Gama mandando boa noite, um grande abraço para você, a dona Reni e toda a sua família. Eduardo, sabe quem mais tá com a gente, irmão? Quem mais? Desculpe te interromper, mas que aí a gente não pode deixar de ler esse comentário. É o quê? Alguém muito importante para você falar. Aqui no Instagram a gente tá com o Edmar Pitac dando... Edmar Pitac, o nosso chefe. Dando seu comentário aqui sobre a Yara Cíntia. Disse, boa noite. O pior é uma mulher fraudar a cota de gênero que protege justamente a cota feminina. Ele até falou aqui na terça-feira também, né? Exatamente. Um abraço, muito bem colocado. Demais mulheres sabotando as mulheres. Isso é uma vergonha. E não é a primeira, né? Olha, Fábio Ribeiro Josiel critica a posição do presidente do Sindicato dos Hospitais de Campos e diz que a dívida de 100 milhões, advém, do governo Rafael Diniz. Pode isso, ô Pietro? Fala pra gente. Esse quadro é com o Josiel, vou deixar pra ele. Mas o que eu posso te dizer, você que tá me assistindo, é que na sessão dessa terça-feira, dia 6 de maio, o vereador Fábio Ribeiro, do PP, usou a tribuna para rebater as acusações do Sindicato dos Hospitais da região quanto à dívida do município na área da saúde. O vereador também pediu investigação em alguns hospitais que estariam deixando de atender pacientes. Põe na tela o Fábio, que eu mando um abraço, falando a respeito. Professor Vaine, ô professor Vaine, o senhor estava com saudade da tribuna e a gente saudade do senhor, porque ouvir o senhor é sempre uma aula. Parabéns, professor. Bom, subo na tribuna, modestamente depois do professor Vaine, para chamar a atenção dos nobres colegas vereadores. Bom, tenho certeza que muito de nós está sendo questionado sobre a questão da situação dos nossos hospitais, Ferreira Machado e HGG, que infelizmente estão novamente com corredores com pacientes. Eu procurei saber, e uma das causas, não estou falando que foi a causa, e aí eu peço a atenção da Comissão de Saúde dessa casa, aliás, uma atuante comissão, doutor Ábido, professor Vaine, do nosso colega Macione, sobre a fala do senhor presidente do sindicato, calma aí que é grande, Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casa de Saúde e Estabelecimento da Saúde da região Norte Fluminense. Ele diz em nota que os hospitais filantrópicos enfrentam uma crise financeira prolongada. Os atrasos estariam comprometendo a capacidade de atendimento das unidades de saúde de Campos. Pois bem, senhores, esse atraso é referente, aqui não estou jogando pedra no governo passado não, mas é referente ao governo Rafael Diniz. Esse débito, esse pretendido, foi ajuizado
existe uma ação judicial, existe hoje um precatório, e quando o prefeito assumiu, em 2021, esse débito já existia. Em 2022, já existia. Em 2023, já existia. Em 2024, também já existia. Foram 48 repasses do governo Vladimir Garotinho em dia, aos hospitais contratualizados. E agora, né, vem um sindicato, senhor presidente, eu acho que o senhor Edgar, nem o professor Vai, dizer tamanha inverdade. Não existe nenhum atraso do governo com os hospitais contratualizados. O que eu venho pedir aos senhores da comissão que apurem realmente isso, para que realmente a gente chegue à verdade. Reforçando, inclusive, o que o vereador Fábio Ribeiro trouxe aí na tribuna, não é, Germando? A Prefeitura de Campos, por sua vez, informa que foram destinados... a Prefeitura de Campos informa, por sua vez, que foram destinados mais de R$1 bilhão durante todo o governo Vladimir para a saúde e que não existem documentos que comprovem a dívida de R$100 milhões com hospitais contratualizados. É onde a gente sempre pede, né, para a nossa equipe, e que faz muito bem as matérias que são divulgadas, esses tipos de situações, que faça com apuração, para não informar sem contexto ou acabar desinformando a população e coisas que muitas das vezes são jogadas para a galera, ô Pietro, para ver se consegue aí, né, um resultado satisfatório. Então, o Fábio Ribeiro, ele trouxe, né, o contexto, né, e muito bem colocado na Câmara, de que, né, existe uma situação, mas que não é da forma em que está sendo veiculada aí aos quatro ventos. E que, né, já está ajuizada também, né? Já está em outra esfera que não compete mais a esse tipo até de debate, digamos assim. Perfeito. Parabéns aí ao vereador Fábio Ribeiro, que irá assumir em alguns dias a Secretaria de Obra, pasta que está sob responsabilidade de seu irmão, né, o Fabrício Ribeiro, outro que eu mando um abraço, Pietro. Olha, Ciro Rocha vê com bons olhos candidatura a deputado estadual, não é isso mesmo, ô Pietro? Exatamente. Olha, Germando, em entrevista ao programa Folha no Ar, da Folha FM, a qual a gente obviamente deixa aqui os créditos, o vereador Ciro Rocha, do Solidariedade, afirmou que a possibilidade de, no pleito de 2026, ser candidato a uma cadeira na Alerj. A possibilidade, sim, abre aspas, né? A fala do vereador. Principalmente se o prefeito não abraçar meus projetos. Existe essa possibilidade. Eu já tenho um convite de partido para vir candidato. Tenho proposta de parceria para fazer dobradinha de federal com estadual. Muitos empresários apostam nessa ideia, inclusive querem muito mais do que uma candidatura para deputado estadual. Meu grupo político, também quer muito. Eu que estou um pouco cansado, fecha aspas. Perfeitamente. Olha, outra situação aqui é do Rogério Matoso, que aponta falhas no transporte público, Pietro. Exatamente. O vereador Rogério Matoso, também do Solidariedade, subiu à tribuna na sessão dessa terça-feira, dia 6, para apontar falhas no transporte público de Campos e cobrou melhorias para os permissionários do transporte alternativo e uma audiência pública sobre o assunto. Põe na tela, operador. Pessoal todo do transporte alternativo que está aqui na casa, vi a paralisação, como aconteceu na legislatura passada, que vocês estiveram no SESEC. A prefeitura fez um acordo, fez um TAC que não cumpriu até hoje. E a audiência aqui nessa casa, ela faz urgente, porque eu vejo muitas vezes, até de maneira empolgante, falar em ônibus elétrico. Mas como que a gente fala em questões para o futuro, se a gente não consegue resolver o problema e o caos de hoje? A população precisa de carro, com assiduidade, com seu horário, não ficar esperando uma hora no ponto. A gente precisa entender essa questão da lei do transporte tronco alimentador.
dos terminais, que até hoje não estão prontos. Nós precisamos, de alguma maneira, sair desse impasse. A população quer ônibus, quer carro que não quebre, que esteja lá no ponto. Por isso, é urgente esse debate. Mais do que fazer uma mídia de transporte elétrico, a gente tem que trazer para a nossa realidade. E a nossa realidade está um caos muito grande. Se a gente vai fazer uma transição energética, essa casa tem que fazer primeiro um plano da transição energética, porque adianta o quê? Ter o ônibus moderno e você não conseguir carregá-lo. E aí? É isso? Nós vamos entrar num debate solto de qualquer maneira? Vamos trazer para essa casa assim esse debate. Amanhã já estou sabendo que vão encontrar com o vice-prefeito. Vocês têm que pedir do governo uma resposta firme e objetiva. Podem contar comigo, como no início dessa legislatura, liguei para alguns representantes de vocês aí, vocês sabem, para a gente antecipar esse debate, justamente para ninguém ficar de uma hora para outra, né, a ver navios. Amanhã vocês vão conversar com o vice-prefeito, que pelos bastidores a gente já acha que pode ser até o prefeito próximo ano. O prefeito que fez o acordo e o TAC que não cumpriu pode sair numa eleição. Então vocês têm que estar atentos a tudo. A gente precisa de uma resposta sincera para vocês. Podem contar comigo. Tá aí, né, a indagação, né, do Rogerinho Matoso. A gente sabe que existe uma tramitação, mudanças que estão sendo aplicadas, estão sendo propostas, e a gente precisa entender muito bem por quê. O transporte público e alternativo, né, o coletador, não sei qual a nomenclatura correta, mas o transporte público em geral não sofre de hoje, é de muito tempo. Principalmente o transporte alternativo das vans, né, que teve por muito tempo, né, sem licitação, né, andando de forma infelizmente irregular. Aí veio a proposta no governo Rafael Diniz pelo então presidente na época, Felipe Quintanilha. Foi uma polêmica muito grande e parece que a novela teve a sua segunda série, como é que fala? Segunda temporada. O revival. Né? Ou a segunda temporada, isso, né? Isso. A segunda temporada. A primeira foi do Rafael Diniz e agora a segunda temporada, né, do governo Vladimir. Mas a gente tem os especialistas para tratar desses assuntos. Nós vamos estar intimando-os para vir aqui nessa bancada, o presidente do MTT, o Frederico Paz, vice-prefeito de Campos, já pode intimá-los. Já fizemos contato com o Álvaro, agora nós vamos também convidar, né, intimar, como você disse, convocá-los os outros. Hoje é a vez do representante das vans, né, um dos representantes das vans, o Jefferson Oliveira, que vai estar com a gente logo após o intervalo. Quero mandar um abraço aqui pro Edgar, mandando boa noite, Edgar Júnior, e a Maílza Nogueira mandando boa noite, e o Átila aqui reforçando, Ciro Rocha, esse vereador é super atuante. A gente volta em 1 minuto. Coagro. Uma grande empresa não se constrói sozinha e nem de um dia para o outro. A unidade Paraíso Coagro está passando por obras para voltar a atender aos produtores do norte do estado do Rio. Um investimento de mais de 40 milhões de reais e com previsão de início das atividades já na moagem de 2023. A destilaria terá capacidade para produzir 350 mil litros de etanol hidratado por dia. A usina vai trabalhar com estoque ampliado e mais agilidade na descarga da cana, contando também com uma nova mesa alimentadora e novo hilo, trazendo melhorias na limpeza da cana com uma lavagem mais eficiente. A capacidade de moagem é de 220 toneladas de cana por hora. O caldo será extraído através de um novo desfibrador e novo picador. Depois, passará por uma peneira para clarificar o produto. A estrutura foi montada para reduzir as perdas de açúcar na torta de filtro. A usina vai atender às normas de preservação ao meio ambiente e já realiza o plantio de 2.000 hectares nas terras da Unidade Paraíso, para viabilizar a moagem da próxima safra.
Com responsabilidade social, a produção de etanol vai gerar mais de 1.500 empregos, dando preferência à mão de obra local. Fruto de um trabalho intenso de mais de 20 anos, a Coagro se consolida acreditando e investindo no produtor local. A Coagro reafirma o seu compromisso com o crescimento do produtor de cana e o desenvolvimento da economia local. Coagro, ao seu lado para crescer junto. Só podia ser o Josiel mesmo. Agora estamos de volta com o jornal A Voz de Campos desta quinta-feira. São agora 18 horas e 42 minutos em Campos. Hoje nós temos a oportunidade de trazer aqui nessa bancada, abrindo espaço, né, para o representante, né, um dos representantes aí do transporte das vans, que é o transporte considerado, né, talvez o mais importante do município, pelo menos na minha época, 8 anos atrás, quando começou, né, a discutir-se a mobilidade urbana do município no governo Rafael, era o transporte que mais coletava, né, passageiros em Campos. Eu não sei como está hoje, como está a situação, né, como estão os permissionários, como estão os repasses, tudo isso, né, vai ser falado por um representante trazido a público, né, para que todos possam estar bem informados e cientes do que está e que vem acontecendo, né? Isso mesmo, o Pietro. Muito boa noite, Jefferson Oliveira, a sua rádio. Boa noite, Pietro, boa noite, Alfredo. Gostaria aqui, primeiramente, Germano, desculpa. Germano. Gostaria primeiramente de agradecer ao espaço para poder estar repassando o que está realmente acontecendo no transporte de Campos na nossa cidade. Perfeito, você vai ficar muito bem à vontade, tá? Para você interagir com a gente e falar aquilo, né, que de fato está acontecendo. Pietro. Olha, boa noite, Jefferson. Jefferson Oliveira é uma das principais lideranças dos permissionários de vans aqui no nosso município e vem buscando os direitos da categoria, que enfrenta uma série de desafios e reivindicações. É com ele que a gente vai conversar hoje, né, Germano? Perfeitamente. Jefferson, pra gente, né, ir direto ao assunto, qual é hoje a real situação dos permissionários de vans em Campos? Parece que ontem teve a reunião com o vice-prefeito, né, e o presidente do MTT, Álvaro Oliveira. Conta pra gente, né, qual é o seu objetivo de estar aqui hoje e como está realmente, de fato, a situação. Fica à vontade. Então, boa noite novamente a todos que nos assistem. E a verdade a situação de todos os permissionários hoje é crítica. Por quê? Hoje nós estamos vivendo um cenário muito complicado no transporte público de Campos, devido a uma sequência de erros, eu enxergo assim, né? Existem erros de todas as partes, erros esses que não conseguimos chegar a uma solução. Por exemplo? Hoje, né, existe esse processo que foi até tocado pelo Matoso, né, que esse acordo que foi feito junto com o prefeito, junto às empresas de ônibus, devido ao processo que sofremos e gerou uma paralisação até mesmo no sistema. E foi feita essa implantação dessas estações. Que processo é esse? Então, alguns empresários eles abriram um processo contra o sistema, pedindo exclusividade de horários nas linhas. E, na verdade, o que foi deferido foi exclusividade das linhas. Então, isso, na época, gerou uma paralisação no sistema. E para que possamos voltar a trabalhar, foi feito um acordo, né, junto ao poder público, da construção das estações, sendo que esse prazo seriam de 6 meses para a realização das obras e implantação do sistema. Esse prazo já está mais que estourado e não temos previsão
de término dessas obras e implantação do novo sistema. Estourado quanto tempo? Isso está sendo herdado do presidente anterior ou já faz parte da nova gestão do Álvaro? Qual o entendimento que vocês estão tendo? Então, esse acordo foi feito já no governo Vladimir. Tá? Esse acordo foi feito na gestão do Nelson Godard. Tá? O Álvaro assumiu agora em janeiro, né, a pauta. Mas a pasta. Porém, esse acordo já está atrasado desde a época do Nelson, né? Na verdade. Então, desde a época do Nelson? Sim, exatamente. Então, eu não consigo agora apontar exatamente quanto tempo está em atraso, mas posso afirmar desde a época dele está mais de 5, 6 meses. Está mais de ano. Mais de ano. Em atraso. Perfeito. E existe rumores agora de um grupo de empresários que estão movimentando o processo novamente. Então existe a possibilidade de uma nova paralisação a qualquer momento do sistema. E qual o entendimento jurídico, judicial? Né, nesse processo, foi dada exclusividade, o que prevaleceu foi o acordo, mas o processo foi extinto, como que se deu? Então, na verdade, o processo não foi extinto, tá? O processo ainda existe e está em vigor, porém, ele está paralisado devido ao acordo. Sendo que o acordo não foi cumprido. Mas o acordo foi feito judicialmente no processo? Dentro do processo? Exatamente. Dentro do processo? Dentro do processo. E não está sendo cumprido? Não está sendo cumprido. As datas previstas no acordo não foram cumpridas. O que não está sendo cumprido exatamente? O término da obra, a implantação das estações, porque o que todo mundo busca é apresentar um serviço digno à população, né? E não está tendo como apresentar esse serviço devido a esse impasse. Então hoje nem o permissionário e acredito que nem os empresários sabem como será o futuro. E nessa reunião foi discutido sobre isso? Então, foi uma da pauta da reunião, porém não teve êxito, né? Nessa reunião. Foi dado prazo para poder uma resposta e saímos sem a resposta. Foi dado prazo posterior ou o prazo se deu nessa reunião? O prazo, né, já existia um prazo, os permissionários já vêm tentando um diálogo com o poder público há algum tempo, assim, sem muito êxito nessa conversa, tá? E nessa reunião de ontem, que foi com os interlocutores e os representantes do IMTT e o vice-prefeito, na verdade não chegaram a entendimento nenhum. Foi dado mais prazo para que possa ser discutido o assunto e voltar a discutir novamente e tentar chegar ao entendimento. Ou seja, foi pedido um intervalo aí para poder marcar uma outra reunião para que possa chegar ao entendimento? Exatamente. É mesmo. Vou deixar o Pietro falar um pouquinho, Pietro. Olha, quero, só pulando uma pergunta do nosso roteiro, Germando, eu quero trazer aqui justamente a questão das estações de integração, né? A gente tem aqui o anúncio que a Prefeitura fez em março de 2023 das 3 estações. A de Ururaí, inclusive, tinha um prazo de 3 a 4 meses após o início das obras para ficar pronta, não ficou. Uma nova previsão veio, né, foi trazida até o segundo semestre de 2024, também não ficou pronto. E a última previsão que nós temos aqui de forma pública era que elas ficassem prontas durante o primeiro quadrimestre desse ano, que já acabou, a gente já está em maio. Como que você vê, como que vocês, permissionários, né, do sistema e das vans, enxergam a questão das duas promessas, das estações de integração e da nova bilhetagem eletrônica, e como que isso afeta vocês, como que afeta a categoria? Então, sobre as estações, nós não conseguimos, na verdade, repassar nada porque não temos informações, nós não temos um novo prazo, nós não temos nenhuma notícia sobre inauguração de estação, como será o projeto após as estações, como será essa nova bilhetagem essa que já foi até licitada, tá? A empresa que hoje já atua na cidade, que é a Rio Card, ela venceu a licitação. Foi um aporte de 20 milhões no município para o prazo de 10 anos. E é uma bilhetagem que preocupa muito aos permissionários. Por quê? Vamos lá. Hoje, existe algumas linhas que já atuam com essa bilhetagem.
Tá? Essa bilhetagem ela foi homologada em 2020 no município de Campos. Essa empresa ela veio a Campos, ela foi homologada junto ao município para atuar em algumas linhas. Linhas essas do setor C, norte, principalmente. Em linhas como Santo Eduardo, Santa Maria, Morro do Coco, Divisa, Mutuca, Palmares, Murundum, Vila Nova e Conselheiro Josino. Essas linhas hoje, esses permissionários, eles já atuam com essa bilhetagem. Porém, estamos tendo várias dificuldades com essa bilhetagem. Qual dificuldades? Eu vou expor agora aqui em primeira mão para vocês, tá? Desde o governo passado, da gestão passada do MTT, né, já começou alguns rumores de transações inconsistentes com os permissionários. O que seria essa transação inconsistente? Isso, vamos lá. Vou explicar isso. São transações que o sistema Rio Card, tá, entende como transações não devidas. É mesmo? Então, isso é uma coisa muito grave, tá? Você quer dizer que é ilegal? Então, eles querem dizer isso. Eu não quero dizer. Eles estão dizendo isso. Porém, a partir da gestão Álvaro, tá, isso foi um pouco mais a fundo, né? E a partir de janeiro foi aberta várias discussões para tratar desse assunto, tá? Então, envolvendo a empresa Rio Card, envolvendo o MTT e os permissionários, começamos a receber um relatório de um setor específico da empresa Rio Card que aponta inconsistências em transações. Tá? Como funciona hoje? Eu vou explicar um pouco, vou resumir aqui. Eu sou um permissionário que eu tenho esse sistema, tá? Eu trabalho em uma linha e eu tenho esse sistema. Então, eu trabalho diariamente. O passageiro da nossa linha, ele tem o direito de passar uma tarifa, de pagar uma tarifa social. Tarifa essa de R$ 3,50 é a tarifa do nosso município. Porém, as linhas elas têm valores específicos. E quem faz o pagamento desse complemento é a prefeitura. Que é o subsídio. É o subsídio. O nosso em dinheiro, né, o complemento da passagem em espécie, exatamente. E o governo, ele recebe da empresa Rio Card um relatório quinzenal. A Rio Card, ela gera esse relatório, envia ao IMTT e envia para vocês e também envia conferir. Para os permissionários também, tá? Mas o que está acontecendo? Está chegando um relatório para o IMTT e um relatório para o permissionário, relatórios diferentes, tá? Não sei o porquê, mas o relatório que chega para o permissionário não alega nada, não aponta nada. E o relatório que chega para o IMTT está chegando com apontamentos de inconsistências. Deixa eu ver se eu entendi. São relatórios diferentes porque o dos permissionários são resumidos e o do MTT é detalhado, ou as informações não cruzam, não sincronizam, não batem? Exatamente, as informações não estão. Na verdade, existe uma coluna que está sendo ocultada para os permissionários. Então, assim, o permissionário hoje, ao pé da letra, está sendo acusado, né, de transações inconsistentes sem ter o direito de visualizar o que está acontecendo. Então, voltando assim, o passageiro ele tem direito a pagar essa tarifa de R$ 3,50, o município repassa o valor. Como que é feita essa medição? O passageiro ele sobe no terminal central, vamos dizer, para Santo Eduardo. Ao descer do veículo, ele tem que novamente passar o cartão dele para fazer o check-out. É check-in e check-out. Isso foi uma regra estabelecida para o município, tá? Com esse check-in e check-out é feita uma medição de qual foi a quilometragem que esse passageiro andou dentro do seu veículo e é feito esse repasse para o permissionário, tá? Hoje nós temos, de regra, 2 horas para efetuar essa operação. Sendo que essa regra foi criada em 2020 no terminal, quando o terminal ainda era lá no antigo Ceasa, né? Se você se lembra. E quando no governo Vladimir, nós viemos trabalhar no centro da cidade. Então, modificou quilometragem, tempo de percurso e tudo isso. E essa regra nunca foi modificada. Foi atualizada. Nunca foi atualizada. Nunca existiu um estudo em cima disso, nunca foi feito nada. Então hoje, como que funciona? Eu vou resumir um pouco para você aqui. O passageiro, ele sobe ali no terminal central e vai descer em Santo Eduardo. Uma van hoje, ela leva em média exatamente 2 horas para chegar em Santo Eduardo sem nenhum imprevisto no seu percurso. Então nós trabalhamos no nosso limite.
Eu estou usando aqui Santo Eduardo como exemplo porque é uma linha mais distante que nós temos hoje no nosso setor. E com isso, nós não podemos colocar o passageiro dentro do veículo em um tempo determinado antes do veículo sair. Então, infelizmente, hoje até a população sofre com isso, com essa não atualização de regras, porque a van, o micro-ônibus que seja, que se ele já estiver ao ponto, ele não pode abrir a porta dele e pôr o passageiro para dentro. Porque se o passageiro passar o cartão, vou dar um exemplo, se o horário de saída for 12 horas do ponto, ele tem até as 14 horas para chegar em Santo Eduardo. Se o veículo tiver às 11 horas no ponto, ele não pode pôr o passageiro para dentro, porque se o passageiro passar o cartão, ele só tem até as 13 horas para fazer o seu check-out. Com isso, se ele não fizer, o permissionário perde o subsídio e o passageiro perde mais uma passagem. Então é ruim para todo mundo. Perde mais uma passagem? Perde mais uma também? Porque após o tempo... Aí você não tem acesso ao sistema para conferir? Não, na verdade, nós temos até o acesso sim. Mas não consegue fazer o check-out? Não consegue porque passou o limite do tempo. Que isso, rapaz? Então, o que o sistema hoje... Eu tive uma reunião com a Rio Card. O que está sendo entendido hoje como inconsistências? Várias transações feitas ao mesmo tempo. Sendo que hoje o sistema nos obriga a trabalhar assim. Por que eu digo isso? Foi o que eu te falei agora. O passageiro forma uma fila. Nós temos vários vídeos gravados, nós temos várias imagens para provar isso. O passageiro forma uma fila, o veículo chega, tem que pôr todo mundo para dentro em uma velocidade... todo mundo passar o seu cartão ao mesmo tempo e o veículo sair para ele poder cumprir as 2 horas, porque senão ele não consegue chegar em Santo Eduardo dentro da sua regra. E isso está sendo entendido através do sistema da Rio Card como inconsistências. Eu acredito que tem uma divergência, né? Falar que isso causa uma inconsistência, porque então há falha no sistema. O erro era isso que eu ia falar. O sistema ele não é ainda eficaz, porque olha só, não existe um intervalo de tempo numa fila de passageiro que tem que entrar no transporte e que tem um horário para chegar e um horário para cumprir. E dependendo também da quantidade, né? Não sei qual que é uma quantidade ainda considerada aceitável de transações, digamos assim, no mesmo momento, não faz sentido haver essa regra, porque justamente localidades muito distantes, até se for trazer a pessoa para cá, para o centro, há uma fila. A gente veio da roça, não foi, Germando? Eu vim de um distrito muito afastado, onde lá funciona assim, o ônibus chega exatamente no horário. O horário certinho. Pontualmente ou até atrasado, a fila, o ponto da praça central lá de Dores de Macabu já está lotado. Sim. Então, os 40, 50 passageiros que forem, entram no ônibus ao mesmo tempo. Então, se houvesse esse sistema de bilhetagem eletrônica lá, por exemplo, também acusaria a mesma inconsistência. Qual que é a lógica? Exatamente. E outra, né... Mas então, não quero cortar seu raciocínio, né? Não perca seu raciocínio. Mas então você atribui essa inconsistência à empresa, né, de bilhetagem, porque o sistema é deles. Foi homologado, né? Foi testado, foi aprovado e não previram isso? Então, exatamente. Na gestão passada, tinha sido feito até um controle interno no próprio MTT para que possa controlar isso, para que possa ter visão disso e um entendimento, porque eles entendendo a operação, né? Eles sabendo que isso partia de um erro realmente da operação. Então, um erro operacional. Exatamente. Só que agora, a partir de janeiro, os permissionários começaram a sofrer glosas no seu pagamento de repasse de até 90%. Que isso? Então, o entendimento do sistema e o entendimento do IMTT hoje, que 90% seria inconsistente. Tá, então, mas aí o IMTT, então, está ciente dessa inconsistência e está vendo uma forma de sanar o problema. Exatamente. Tá, porque aqui, olha,
A Maílza diz: isso é verdade, nós passageiros temos que ficar no sol e na chuva, com criança no colo, até pessoas doentes têm que esperar em pé, não pode mais esperar sentado dentro da van. Como é isso? Exatamente, foi o que eu acabei de falar. Infelizmente, o permissionário hoje é forçado a trabalhar assim, porque se ele colocar o passageiro dentro da van e ele descuidar a algum momento e esse passageiro passar o seu cartão na máquina, vai acontecer dele. Ou o permissionário vai perder o seu direito ao repasse, e o passageiro vai perder o seu direito aos R$3,50 e vai pagar mais uma passagem. Então é ruim para todo mundo. E isso não foi pedido só uma vez, mano. Mas foi pedido várias vezes. Isso foi discutido ontem novamente? Isso também foi discutido ontem, mas isso vem sendo discutido há vários meses, tá? Então, a gente, olha, eu honestamente não estava ciente dessa também situação. Não. Até porque eu não tenho, Jefferson, procuração de nenhum gestor ou representante para defendê-los. Não tenho. Que se eu tivesse, eu defenderia. Porque quando você tem se eu tenho uma procuração sua, a primeira coisa que eu vou saber, que eu vou fazer é investigar a sua vida. Para saber o que é fato e o que é boato. Para eu estar informando a população. Então, eu não tenho procuração de ninguém. Mas o Álvaro Oliveira, ele é um crítico ferrenho, né, do transporte a favor das vans, principalmente na gestão de Rafael, a qual anteriormente ele foi presidente do MTT no governo Rosinha. E no governo Rafael ele apontou muitas situações, né, que prejudicariam o transporte alternativo, que prejudicariam as vans, né? E hoje ele está justamente no órgão a qual ele pode defender essa causa e lutar por melhorias e para que vocês não sejam prejudicados. Por isso que nós vamos estar levando essa demanda como imprensa, né, para o presidente do MTT. Eu vou sentar com ele, eu vou conversar com ele e saber o que está acontecendo, se tem algum resultado, porque nós vamos apurar e nós vamos levar isso à frente com toda a força. E digo mais, independente de você ser meu amigo, do prefeito ser meu amigo, ou de quem quer que seja ser próximo a mim, o espaço aqui é aberto para todos. O espaço aqui sempre vai ser aberto para vocês. Lá no início nós levantamos essa bandeira, sabe? Levantamos mesmo a bandeira, principalmente das vans, do transporte e das vans. Nós brigamos junto, nós lutamos, nós buscamos a informação, buscamos o representante. Álvaro sabe que o Felipe Quintanilha estava aqui constantemente trazendo a informação, debatendo, confrontando, mas estava aqui, entendeu? E houve um acordo. Por final, houve um acordo. Houve um entendimento. Agora, se houve... Eu que estou falando... Se houve acomodações de interesses por partes, naquela época, de representantes, né? E que hoje prejudica a forma em que foi implantado, né, o transporte das vans, aí a gente, né, lamenta muito por isso. Agora, hoje há novos representantes, há um novo gestor, um novo presidente e a gente precisa, né, de uma solução. A gente não está aqui só para levantar a bandeira. Nós estamos aqui para apresentar o problema e buscar o entendimento para que a solução seja apresentada aqui na próxima quinta-feira. No máximo, até a próxima quinta-feira. Uma resposta, um entendimento, uma solução, né? Ou para continuar o debate. Mas que a gente tenha alguma resposta até o próximo jornal. Então, né? o Jefferson, a gente não vai parar aqui. A gente só vai parar porque o tempo acabou. Mas a luta não é sua sozinho, não é da população. Pode avisar a categoria, pode avisar. Eu estive lá no programa, no jornal A Voz de Campos, e
O diretor da Rede Aurora de Comunicação disse que a qualquer momento que a gente precisar da emissora, o espaço está aberto para lutar a luta de vocês. Certo, irmão. Assim... Para concluir, né, por favor, e depois suas considerações. Exatamente. Então, para concluir, o que eu comecei aqui falando, né, me preocupa muito porque chegou a ser uma situação já está insustentável. Os permissionários não conseguem mais. Porque até me custa crer muito nesses números, né? São inacreditáveis, número de 80%, 90% de inconsistências. Então eles querem me dizer que dentro de uma quinzena, um veículo que transportou 1.000 pessoas, né? Ele fez 1.000 transações. Se 90% dessas 1.000 transações são inconsistentes, não existe moradores naquela região. Sim. Entendeu? De fato. São 100 transações. De fato. Entendeu? Uhum. Então são números surreais. E é diário, né? Exatamente. E diário. Após uma reunião junto à empresa, a empresa se negou a nos atender. Primeiramente, tá? Foi difícil. Qual o nome da empresa mesmo? Empresa RioCard. RioCard. Tá? Então, assim, RioCard. foi difícil acesso, tá? Mas após esse acesso, após essa reunião, o que foi demonstrado para nós é um sistema totalmente equivocado, um sistema totalmente errado. E eu posso afirmar isso através desses números. O que eles estão enxergando lá, eles estão sentados atrás de um computador no ar-condicionado. Eles não conhecem a operação de campus. Eles não conhecem o dia a dia de campus. Eu não sei o que está acontecendo. O Cadu, o Carlos Eduardo, é um dos representantes da empresa RioCard. Ele falou diretamente com a nossa advogada e comigo na sala que Campos é o único município que trabalha com check-in e check-out e que isso é um sistema falho. Ele assumiu isso. O sistema que ele entrega é falho. É mesmo? Exatamente. Ele assumiu isso. E teve outro representante junto com você? Sim, foram mais 4 representantes, tá, das mães. E que presenciaram isso. Presenciaram e escutaram a mesma coisa que eu. Então, ele deixou isso bem claro. O sistema é falho, o sistema tem erros. Existem locais de sombra na sua região. Campos, geograficamente, existem vários locais de sombra. Esse foi o termo utilizado por ele. Então, locais o nosso de sistema... sombra que seriam... Que a máquina dele não consegue atuar assertivamente. Ele não consegue saber onde foi feita a transação. Então. Exatamente. Eu pensei que a sombra atrapalhava. Não. É uma analogia. É uma analogia, exatamente. Então, o que acontece? Ele está gerando um relatório acusando os permissionários. Essa acusação não vem direto para o permissionário, vai para o órgão, vai para o MTT, tá? O MTT pediu e o nosso jurídico pediu o esclarecimento em cima. O esclarecimento foi dado um prazo de 10 dias úteis para eles responderem. Eles responderam com 15, tá? Então, eu custo a crer que um sistema tão assertivo como eles dizem que eles têm, levar 15 dias para gerar um relatório. 15 dias úteis, tá? Eles levaram quase 30 corridos. Entregaram um relatório superficial, um relatório sem apontamentos nenhum, que o próprio presidente Álvaro ontem me falou que vai pedir mais esclarecimento porque o relatório não é contundente, o relatório não diz nada. Foi feito perguntas a eles lá também no MTT, na RioCard, desculpa. E eles me falaram, olha, eu consigo apontar o cartão que é inconsistente. Eu falei assim, beleza, você consegue apontar esse cartão? Consigo. E por que você não faz o bloqueio desse cartão, então? Ele falou, porque eu não sou assertivo. Ele pode estar errado. Eu posso errar e pode aparecer o usuário desse cartão e esse usuário pode me cobrar judicialmente e eu ter que pagar uma indenização. Sistema... Então você quer me dizer que seu sistema não é assertivo? Ele é exatamente. Então é especulação. Que funciona à sorte. Só que quem está sofrendo na ponta são os permissionários que estão sendo glosados, que não estão tendo direito de receber o justo, o trabalhado, tá? E a população vai sofrer um pouco, porque vai haver manifestações. Vai haver, não manifestações. Hoje o que o permissionário está enxergando, já que o problema está na empresa, no sistema da empresa, nós não vamos conseguir continuar trabalhando com essa empresa. Essa empresa foi a ganhadora da licitação. Sendo que hoje o passageiro só tem o direito
de pagar os R$ 3,50 com o cartão. Com o cartão e com essa empresa. Entendi. Sendo e que... como é distante, então o valor sem o cartão é mais caro. Exatamente. Um exemplo, Santo Eduardo custa R$ 16,50. Entendeu? Então hoje o passageiro que gasta R$ 7,00 por dia para vir e voltar ao centro de Campos, ele vai gastar R$ 33,00 por dia, porque os permissionários vão desligar as máquinas. Os permissionários estão sendo obrigados a isso. Entendeu? Então é uma situação assim... Tá ficando incontrolável, tá ficando insustentável, porque nós estamos trabalhando e não estamos tendo nem recursos para manter o veículo hoje em operação. Estão sendo acusados. Estão sendo acusados. O Danilo aqui tá pedindo uma informação aqui. Vamos lá. Como funciona hoje a tarifa para as linhas distantes, como Santo Eduardo, você está dando exemplo em Santa Maria? O passageiro é obrigado a fazer um cadastro em algum departamento ou alguma plataforma para ter direito ao cartão? Não, cadastro não. Hoje existe a venda do cartão avulso na rodoviária de Campos. Qualquer um pode hoje chegar na rodoviária. Qualquer um. Independente. De posicionamento social. Sim, exatamente. Ele pode chegar, ele vai adquirir o seu cartão, tá? Ele vai comprar esse cartão, ele vai pôr crédito nesse cartão e ele vai utilizar o transporte público para Santo Eduardo, Morro do Coco, para onde for, pagando R$ 3,50. Sendo que ele vai ter que passar o cartão na subida do veículo, tá? Na saída dele, de onde for, e na descida do passageiro. Eu vou pegar aqui agora no terminal central, eu vou subir no veículo e eu vou descer em Morro do Coco, sendo que eu entrei na van de Santo Eduardo que vai passar em Morro do Coco. Quando ele descer em Morro do Coco, ele vai ter que passar o seu cartão na descida para fazer a contagem do check-in e do check-out. Tá? Então esse é o sistema que eu venho falando para vocês, que está sendo apontado como inconsistência para os permissionários e que possivelmente será desligado ainda essa semana. Eita, olha, então vamos correr aí, Pietro, vamos procurar aí a empresa com urgência e vamos agendar aí com o presidente do MTT para a gente buscar mais informações e solução para esse problema, porque o nosso papel é proteger principalmente os direitos da população aí, o direito principalmente de ir e vir, né? Exatamente. Que é quem vai acabar sendo mais afetado, né? Então, infelizmente. Ô Jefferson, suas considerações finais e mais uma vez, repito, a gente até no início aqui brincou, né? Foi uma brincadeira. A Gabi, a nossa produção, pensava que era o Godard ainda que estava lá. O Godard é uma pessoa maravilhosa, pessoa maravilhosa. Sim. Tem algumas críticas, né? Principalmente de pessoas conhecedoras do assunto, enfim, em relação à gestão dele. Mas é uma pessoa maravilhosa. E a gente diz, não, agora é o Álvaro. E o Álvaro, a gente pelo menos acredita, a gente crê que pela a capacidade técnica, pelo fato dele ter aí experiência, foi líder da Câmara como vereador, é uma pessoa que sabe, conhece o trânsito de Campos, conhece essa situação já teve dos naquela permissionários, posição, né? E etc e tal. Acredito que tem como a gente conseguir um avanço, né? Algo mais rápido e mais assertivo. Acredito eu. Portanto, eu me coloco à disposição para estar intermediando e conversando com ele, porque ele também ele tem um acesso livre, né? Pelo menos ele atende muito bem a hora que precisa, vai lá e... Sim, todos nós, na verdade. Todos nós, né? Então, suas considerações finais, por favor. Então, e o dia que não atender, Álvaro, aí já era. Mas vai resolver. Eu acredito que vai resolver. Então nós também acreditamos nisso e contamos com isso, tá? Que isso será resolvido o mais breve possível, né? Quando eu digo que está chegando uma situação insustentável é porque estamos desde janeiro correndo atrás disso. Mas aqui agora é agradecer esse espaço, né, que você concedeu para que os permissionários possam dar aqui utilizar, né, e falar sobre o assunto, passar para a população que o que nós queremos é que seja resolvido. Ninguém aqui quer tirar o direito da população, ninguém aqui quer prejudicar a população, pelo contrário, a população para nós é o grande tesouro do permissionário, vamos dizer assim, porque é o que nos sustenta. Então nós queremos ter como entregar um serviço digno e de qualidade. Nós só estamos trabalhando para isso, correndo atrás disso. Só que infelizmente, se não tiver uma solução, vai chegar ao transtorno
para a população. Então não queremos isso, queremos que o poder público resolva o mais rápido possível, porque os permissionários se colocam à disposição para resolver, para ajudar no que for, para não gerar esse transtorno. Mas o mais é agradecer aqui e fico à disposição também para quando vocês precisarem voltar aqui e esclarecer o que tiver que ser esclarecido. Perfeitamente. Olha, você já falou, mas só confirma para mim, para não deixar a Dilceia sem resposta. Certo. Como funciona hoje o subsídio dos permissionários? É somente óleo ou existe algum outro tipo de repasse? Você disse que existe o repasse, né, nos lugares mais longe, né? Exatamente. É subsidiado. Né? Então são os dois. São os dois. O subsídio da passagem e o subsídio do óleo diesel. Do óleo diesel. O óleo diesel, né, foi um subsídio criado a partir da pandemia, né? Então as empresas de ônibus e alguns permissionários têm direito, e esse grupo de permissionários exclusivos que eu falei aqui, que do setor C Norte, que são as linhas citadas como Santo Eduardo, Morro do Coco, Palmares e Vila Nova, eles têm direito ao subsídio em dinheiro. É o complemento da tarifa. Porque até mesmo a portaria criada do óleo diesel não compensa trabalhar com esse subsídio na região. Entendi. Hoje mesmo eu peguei essa portaria, posso até lhe passar depois, e existem vários erros nessa portaria. Uma linha, por exemplo, que tem como ida e volta, que é uma linha de Mutuca, ela tem como quilometragem 145 quilômetros de ida e volta. O permissionário teria direito semanalmente 300 litros de óleo. Uma outra linha que dá 160 quilômetros, dá 20 quilômetros a mais. Para o permissionário, ele só tem direito a 150, metade. O que explica isso? Então, existe erros e erros no sistema. Não tem lógica. Quem está pagando hoje é um grupo. Eu não acredito em privilégios, né? Eu não acredito em privilégios de setor ou de permissionários, né? A gente precisa também apurar isso daí. A gente tem que apurar e investigar isso. E para concluir aqui, ó, em relação ao prazo de vistoria, todos os permissionários já cumpriram as obrigações? Pergunta a Dilceia também. Essa questão da vistoria, cara, é bem complicado, mas eu acredito que sim, tá? Todos os permissionários, até mesmo porque o permissionário que não cumprir essa vistoria, se não cumprir dentro do prazo previsto do calendário anual, ele perde o direito do seu subsídio. Então, eu até gostaria que vocês também investigassem isso, se os empresários estão sofrendo da mesma forma, porque o permissionário está sofrendo muito com isso. Perfeito. E eu acredito que não está sendo dois pesos e duas medidas, tá? Porque o permissionário está tendo hoje veículos presos na rua, por não ter sua vistoria feita, está perdendo o seu direito de receber o repasse, tá perdendo o seu direito de receber o subsídio. Nossa. E eu até hoje não vi nenhum empresário sofrendo com isso. Eu gostaria até mesmo, né, posso ser que eu esteja errado aqui, mas o que eu venho apurando é que existem muitos veículos, até mesmo com seu documento atrasado, que isso foi tornado público aí através de muitas mídias, mostrando isso, vários ônibus envolvidos em acidente, e quando foram puxar, eles estão com IPVA 2020, 21, 19 e nenhum com 24 e 25. Vamos apurar isso daí. E isso é previsto em lei, tá? O permissionário e o empresário que não cumprir isso, ele perde o direito. Eu gostaria realmente de saber se eles estão perdendo o direito igual nós estamos. Perfeitamente. Olha, para concluir aqui, ó, o Samuel Lima, que eu mando um abraço, tá mandando boa noite. Quais seriam as soluções mais viáveis e mais rápidas que poderiam ser feitas para amenizar a situação, tanto para os passageiros e para os permissionários? Você vai descobrir na próxima quinta-feira, às 18 horas, aqui no Jornal A Voz de Campos. Não é isso mesmo, Pietro? Exatamente. Olha, Jefferson, agradecer pela sua presença. Não preciso nem reforçar as palavras, né, do Germano, porque a gente sabe que é verdade. Você pode confiar na Rede Aurora. O espaço está aberto para quando vocês quiserem e precisarem. A gente vai investigar todas as questões que foram trazidas aqui na edição de hoje do jornal. E trazendo mais uma vez essa informação, Germano, até para quem está nos assistindo nesse momento e não viu, né, a parte, né, do início, onde a gente falou sobre isso, nós já fizemos contato com o IMTT, com Álvaro Oliveira. Eu vou entrar em contato com outras autoridades responsáveis, com a empresa, Rio Card principalmente.
E a gente espera e acredita, reforçando o que você falou, Germando, que muito em breve, de preferência na semana que vem, pelo menos o Álvaro ou algum representante do MTT esteja aqui. Certo. E nós vamos atrás de uma resposta, principalmente com a empresa. Até mesmo porque hoje é um problema com 31 permissionários, porém amanhã será um problema de todos, porque foi a empresa vencedora da licitação por 10 anos. Perfeitamente. Perfeito. Olha, obrigado Pietro, obrigado Jefferson, obrigado à minha redação, à minha produção e a você, que temos um carinho imenso. Obrigado por sua audiência e até quinta-feira que vem com mais um jornal A Voz de Campos. Tchau, tchau.